O Nair começa dizendo: "Ei, quem é essa aqui?" Ele pergunta como ela vai e ela diz oi. Ele fala que ela é linda e ela agradece. Ele fala que gostou do cabelo dela e em seguida pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Fernanda, ela tem um sotaque. E em seguida pede pra ele chamá-la de Fê. Ele diz: "Fê, assim fica mais fácil pra mim." E diz: "Fernanda?" E ela diz: "Fernanda." Ele: "É um pouco difícil pra mim." Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz: "Oi." E fala que é um prazer. Ele fala que pra ele também e pergunta como está indo o dia dela. Ela fala que está indo muito bem e pergunta ao dele. Ele fala que com certeza melhorou depois que ele a viu. E ela diz que ele tem um cheiro muito bom. Ela pergunta qual o nome do perfume. E ele diz o nome e fala que é um dos melhores. Ela fala que assim que ele passou, deu pra sentir o cheiro. E ele agradece. Ele fala que gostou da roupa dela e ela agradece e diz que está vindo da academia. E ele fala: "Academia, legal." Ela diz que hoje foi treino de pernas. Ele fala: "Dia de perna, legal." Ela fala que está um pouco cansada. Ele fala: "Tá cansada? Desculpa." Fala que não quer atrasá-la e diz que ele é novo por ali. Ele fala que ele veio de Ohio, Cincinnati, acabou de se mudar para ali e pergunta de onde ela é. E ela diz que é hondurenha. Ele fala: "Legal, tá morando aqui agora?" E ela diz que sim. Ela fala que já mora ali há algum tempo e ele fala: "Poxa, você poderia me mostrar o lugar?" E ela diz que pode fazer isso. Ele pede o número dela e pergunta se ela é solteira. E ela diz que é solteira. Ele fala que isso é legal e que é bom pra ele. Ele pergunta quanto tempo que ela está solteira e ela diz que acha que já passou um ano. Ele fala: "Um ano, legal, legal." Ele pergunta como está sendo a vida de solteira e ela fala que está sendo muito boa. Ela pergunta a ele e ele fala que ele também é solteiro. Ele fala que já está solteiro há 3 anos. E ela: "Sério?" Ele fala que está deixando fluir, acontecer naturalmente. Ele pergunta onde fica o restaurante que ela costuma frequentar e ela começa a mostrar ali o lugar pra ele. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que adora comida hondurenha. Ela fala que é claro que ela mesma cozinha e ele fala: "Você cozinha?" E ela diz que sim. Ele fala que isso é ainda melhor. Ela fala que pode cozinhar um dia pra ele e ele fala que adoraria experimentar. Ele pergunta se ela tem algum tempo pra conversar com ele agora e ela fala que tem. Ele pergunta: "Quer conversar no carro?" E ela diz que tudo bem. Ele fala que vai ser bom sair dali de fora. Ele fala: "Então você veio da academia, malhou perna?" E ela diz que sim. Ele fala: vamos ver o que vai rolar." Ele pergunta como mesmo é o seu nome e ela diz: "Fernanda." Ele fala: "Bom, pelo menos eu posso te chamar de Fê, né?" E ela diz que é verdade. Ele pergunta se Fê é o apelido dela e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela fala que ia para casa, precisava limpar algumas coisas. Ela diz talvez dar uma geral. Ele fala que ela disse que é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que na verdade ela não tem um tipo. Ela diz que gosta de rapazes simpáticos. Ela fala que o inglês dela não é muito bom. Ele fala: "Não, tá dando pra entender muito bem." E diz que dá pra compreender muito bem. E fala pra ela não se preocupar. Ela diz que o inglês dela ainda não tá muito bom, mas ele diz que está muito bom. Ela fala que gosta de rapazes simpáticos que a trate bem. Ele pergunta qual o trabalho dela e ela diz que é transista. Ela diz que dança também e ele pergunta se tem vídeo. Ela fala que tem e diz que vai mostrar pra ele. Ele pergunta se ela já dança há muito tempo e ela diz que dançar ela dança há pouco tempo. Ele fala: "Caramba, você dança muito bem." Bom, e depois disso ele a leva para dar uma volta. O Landon pergunta como ela está e ela fala que tá bem e pergunta como ele está. Em seguida ela diz que o nome dela é Nina e ele diz que é um prazer. Ele fala que ela é muito bonita e depois que ela agradece e já ele pede desculpa por interrompê-la assim do nada, mas que ele gostou do que viu e achou que deveria falar com ela. E ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Los Angeles, mas ela diz que não e fala que é da Pensilvânia. Ele fala: legal, eu sou natural de Nova York." Ele pergunta se agora ela está morando ali e ela diz que sim. Ele fala que se mudou para ali há um mês. Ela pergunta o que ele está achando e ele fala que é uma questão de se habituar.
Ele fala que ele é da costa leste, então é um pouco diferente. E ela diz que é verdade. Ele fala que não há muita cultura por ali. E ela diz, não. Ele fala comida é mais ou menos. Ela diz que é muito melhor na costa leste. Ele fala exatamente. Ela fala que já ouviu isso de muitas pessoas. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ela pergunta como está o dele e ele fala que maravilhoso. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer e que ela parece ser uma pessoa simpática. Ele fala que gostaria de levá-la para sair algum dia desses ou algo parecido. E ela diz que pode ser. Ele pergunta se ele pode ter o número dela e ela fala que é claro. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje. E ela diz que vai precisar trabalhar à noite. Ele fala, entendi, sem problema. Ele pergunta se fica ali perto. E ela diz que sim. Ele fala que ele está no centro de Los Angeles. Ele fala que agora tem o número dela e pergunta para onde ela vai agora. Ela fala que provavelmente procurar algum restaurante. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta. E ela fala, não sei, é salada. Ele pergunta se ele pode se juntar a ela. Ela pergunta se tá bom para ele e ele fala, olha, para ser sincero, eu gosto de carne. Ela diz que para ela tudo bem. Ele pergunta se ela topa e ela fala que topa. Ele fala que o carro dele é esse aqui e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela estacionou ali perto e ela diz que sim. Ele fala, depois a gente volta aqui para buscar o seu carro. E ele diz, vamos lá? Ele fala que não vai mentir e diz que ela tem uma boa energia. E fala, vamos ver. Bom, e depois disso, ele a leva para sair. O Tico diz que tem uma branquinha se aproximando e que ela é bonita. Ele fala que ela tem umas tatuagens na perna e pergunta, será que ela vai querer falar comigo? Ele fala, eu gostei muito dessas suas tatuagens. E diz que não vai mentir. E ela agradece. Ele pergunta se doeu para fazer e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo levou para fazer e pergunta qual é o nome dela. E ela diz que o nome dela é Chanel. Ele fala que o nome dele é Tico e ela diz que é um prazer. Ele fala, é engraçado, né? Seu nome é Chanel, né? E depois de mostrar a tatuagem dele, ele fala, é isso aí. E diz que eles têm algo em comum. Ele pergunta de onde ela é. E ela diz que não é dali e fala que é de Nova York. Ele pergunta, Nova York, legal, o que tá fazendo por aqui? E ela diz que só veio dar um passeio em Miami. Ele pergunta, e aí, tá curtindo? E ela diz que sim. Ele fala que ela é muito bonita e que foi por isso que ele parou pra falar com ela. Ela agradece e ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela diz que na verdade nada. Então ele convida ela pra beber alguma coisa. Ela fala que tem namorado, ele pergunta, tem namorado? Ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema. Ela diz que há alguns meses. E depois ela se dá conta e fala, ele não é um problema. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele fala que é brincalhão e que foi apenas uma piada. Ele fala, olha, não vou mentir não, você é muito bonita. E diz, tudo bem. Ele fala que talvez eles possam ser amigos. E pergunta, você vai ficar por aqui ou vai voltar para Nova York? E ela diz que vai voltar para Nova York. Ele fala que ela vai poder ter um amigo em Miami e ele vai poder ter uma amiga em Nova York. Mas ela fala que não sabe se o namorado dela vai gostar disso. Ele fala que o namorado dela não precisa saber. E ela diz que o namorado dela é um cara muito doido de Nova York. Ele pergunta, é? Ele pergunta, e você é muito doida? Eu gosto disso. Ele fala que também gostou muito da boca dela. Ela pergunta se ele saberia lidar com isso. Ele fala que eles podem descobrir. Ele fala que só tem uma maneira de descobrir e ela fala que não sabe. Ele fala que gosta de conquistar, mas também que não gosta de ficar correndo atrás de ninguém. Mas que ele acha que eles poderiam se dar bem juntos. Mas ela diz que não e fala que ela é leal ao namorado dela. Ele fala, não, beleza, eu respeito isso. E ela diz que tudo bem. E que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala, caramba, ela é bonita. Ele fala que espera que ela se mantenha firme depois de ver o carro dele. Ele fala, agora quer falar comigo. Ele pergunta se ela disse alguma coisa, e ela pergunta, é seu carro? Ele fala, é meu carro. E pergunta o que está rolando.
Ela diz que é um carro legal e ele agradece. Ele, obrigado, obrigado. Ele fala que ela é muito bonita e ela também agradece. E como ela começa a rir, ele pergunta o que há de engraçado. Ela fala que não sabe e diz que ele tem um carro muito legal. Ele, eu tenho o quê? Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele fala que está vendo que ela gostou muito do carro. Ele pergunta o que está rolando. Ela diz que com certeza o namorado dela não poderia ter um carro como esse. Ele fala, caramba, minha chave caiu. Ele pergunta, nunca viu um carro como esse aqui em Nova York? E ela diz que não. Ele fala que percebeu pela cara de espanto que ela fez. Ele fala que pareceu que era como se ela estivesse vendo um alienígena. E ela diz que realmente nunca tinha visto esse carro. Ele fala que ela pode conferir se ela quiser. Ele fala, caramba, você é bem bonita também. E diz que o homem dela é sortudo. Ele fala que não disse que ela poderia abrir a porta. Ela poderia olhar. Ela fala, como eu vou olhar se você não abrir a porta? Ele fala que ela pode olhar com os olhos. E fala que ela não precisa entrar para isso. Ela fala que precisa entrar para ela saber. Ele pergunta, precisa entrar? Ele fala que vai ser melhor eles conversarem um pouco antes de entrarem. Ela fala que acha que eles podem fazer isso. Ele pergunta, agora nós podemos, né? Ele fala que agora ela realmente está interessada e que é engraçado. E pergunta o que fez ela mudar. Ela fala que não sabe e diz que ele é bonito. Ele bonito, ela fala que ele é muito bonito. Então ele diz que ele é a mesma pessoa. Em seguida ele diz que ele está confuso. Ela fala que ele não precisa ficar confuso e diz que ele é bonito. Ele pergunta, então por que você não me deu o número no começo? E que ele disse que eles poderiam ser amigos. Ela fala que não sabe e diz que ele pegou ela. Ele fala que só está dizendo isso porque ele ficou um pouco confuso. Ele fala que não está querendo ficar nesse vai e vem, mas que também estava querendo esclarecer o que aconteceu, para saber se eles estão na mesma página. Ele pergunta que tipo de cara que ela gosta, e ela fala que ela acha que dos tipos da quebrada. E ele, a rapaziada da quebrada. Ele fala, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta o que exatamente ela quer dizer. Ela fala que geralmente os caras que ela andam não têm um carro como esse. Ele fala, então você acha que eu sou um cara diferente? E como ela diz que sim, ele agradece. Ele fala que trabalha duro para poder ter esse tipo de coisa. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer, ela fala que gostaria de entrar com ele. Mas ele pergunta o que ela vai fazer para convencê-lo a fazer isso. Ele fala, não é só entrar por entrar, não é assim. Ele fala, eu acabei de te conhecer e você não me deu uma chance. Ele fala que isso está um pouco estranho. E ele fala, agora sim gostei disso. Ele fala que gostou das unhas dela e fala, deixa eu ver. Ele pergunta se ela vai pra academia e ela fala que vai. Ele pergunta se ela tá ficando ali perto e ela diz que mais ou menos. E que não é muito longe dali. Ele fala que ela disse que tem um namorado e ela diz que sim. Ele pergunta, será que ele se importaria se você fosse na academia comigo? Mas ela diz que ele não fica monitorando ela. Ele fala, não monitora, então ele não vai descobrir, certo? E ela diz que não. Ele fala, mas parecia que no começo o seu namorado era um problema. Ela fala que ela acha que ela vai ter que lidar com as consequências. Vai lidar com as consequências? Vale a pena? E como ela diz que sim, ele fala que gostou disso. Ela fala que ela acha que vale a pena lidar com as consequências. Ele fala, e pergunta que tipo de ações ela faria com relação a ele. Ela diz que não pode contar pra ele, que teria que mostrar. Ele pergunta, e fala que gostou disso. Em seguida ele pede pra ela anotar o número dele. Ele fala que o número dele é esse, e fala que é engraçado e diz que no começo ela não teve muito interesse em pegar o número dele, e pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ele fala, agora você se importa comigo? Tem tempo para falar comigo? Ela fala que ficou pensando nisso depois que ele foi embora. Enquanto eu estava indo embora, ela fala que pensou, eu acho que não posso deixar ele embora, eu vou falar com ele. Ele fala que ele acha que ela pensou isso depois que ele caminhou na direção do carro dele, e fala que as coisas mudaram, mas ela diz que não tem nada a ver com o carro dele. Ele pergunta, não tem nada a ver com o carro? E ela diz que não. Ele fala que está tentando pensar que não é isso, mas que ela mudou de repente. Ele fala, caramba, você é bem bonita. Ele pergunta se ela tá nervosa e ela fala que não. Em seguida pede para ela se aproximar. Ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde e fala que ele tinha um compromisso e que estava prestes a sair. Ela fala, que tal você me ligar? Ele fala, cara, eu tenho que ver, não sei. Ele fala que tinha uma reunião e que tinha que levar uma convidada, ou algo assim.
e fala que não tem ninguém para levar. E ela fala: você pode me levar? Ele pergunta: você acha isso mesmo? E ela diz que sim. Ele pergunta: você tem roupas? Ele fala: é um lugar elegante. E diz que tem um restaurante elegante, vai ter empresários, gente importante. Ele fala que então ele vai se arrumar agora mesmo. Ele pergunta: você tá interessado em ir? Ela diz que sim. Ele fala que só tem um porém, mas ele fala que tinha uma condição, que não poderia levar um tipo de pessoa. E ela pergunta: como assim? E ele diz que eles falaram que não poderia levar pessoas materialistas. Ele pergunta se ela não é esse tipo de pessoa e ela fala que não é. Ele fala: não é não? Ele fala que não está dizendo que ela é assim, mas que ele só quer ter certeza que tipo de pessoa que ela é. Porque no começo ela não queria falar com ele, que depois falou sobre o carro várias vezes e que queria entrar no carro. Ela fala que falou sobre entrar no carro porque ela acha que eles poderiam se divertir dentro do carro. Ele pergunta que tipo de diversão é essa. Ela fala que já disse, que ela não pode dizer, teria que mostrar pra ele. E ele fala: é. Ele fala que tudo bem e diz que ela tem o número dele. Ele fala que não sabe se ele vai vê-la novamente. Ele fala que não gosta de voltar atrás e perder tempo. E pergunta se ele convidá-la para entrar no carro, se ele não vai se arrepender. E ela fala que não. E ela diz que com certeza não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele pergunta: eu não vou me arrepender? Ela fala: com certeza não vai se arrepender. Ele fala: beleza, espera aí que eu só vou limpar o carro aqui. Ele fala: nós vamos nos divertir, não vamos? Ela fala que sim. Ele fala: beleza, qual o seu nome? E ela diz que o nome dela é Chanel. Ele fala: isso aí, isso mesmo. E pede pra ela esperar.